às vezes está embriagado com o pecado, está embriagado com o adultério, tudo que tira a pessoa de si, né? Pessoa que está, por exemplo, ao ponto de largar marido e esposa para viver uma aventura, em vez de largar aquele que viveu 30 anos, 40, 50, para viver com a pessoa que viveu 2 semanas, conheceu 2 semanas, deixar filhos, largar tudo, está fora de si. O que eu faço, pastor? Faz o que fez sem Jafé, oferecer o ombro, colocar o manto, e foram de costas, olha que bonito, para não olhar, né, de rosto virado, para não ver a nudez de quem? Do pai, e cobriram o pai. E aquela atitude de fé, né, fez com que eles cobrissem o pai, fez que o pai viesse se despertar. A Bíblia diz que quando o pai se despertou, o pai soube o que eles haviam feito, e eles foram abençoados. Diga graças a Deus. É o que nós vamos fazer pela nossa família. Não vai adiantar você ficar aí levando a nudez da sua família para fora, falando de todo mundo. Falar não vai resolver. O que adianta você assumir a responsabilidade, pôr sobre o seu ombro um propósito de oração e falar: Jesus, não tem ninguém, aquele que deveria fazer não está fazendo, né? No caso Noé, que era ali o cabeça, estava fora de si, então nós vamos fazer, assumir a responsabilidade da oração e cobrir aquela pessoa de oração até que ela venha se despertar. Diga glória a Deus. E aí, junto com esse propósito, nós começamos esse aqui. Eu não sei se você recebeu essa fitinha lá na entrada. O que representa essa fitinha para nós? Vamos ver quem lembra. Fala assim: a minha bênção e da minha família ninguém tira. Amém, Jesus? Isso aqui eu já falei para você na semana passada, não vou voltar tudo, mas lembra, eu falei de Pérez e Zerá, né? Os 2 filhos de Tamar. Aquele que saiu primeiro recebeu a marca, ainda que depois ele ficou para trás, retrocedeu, mas a bênção dele não foi tirada. Diga glória a Deus. A primogenitura continuou sendo dele. Então não desanima não. Eu falei, olha, às vezes você estava com um filho que você falou: pastor, estava melhorando. É igual aquele bebezinho lá, que nós vimos que ele colocou a mãozinha para fora, já parecia que ia nascer, mas de repente ele retrocedeu. Aí aquela pessoa que está indo bem, daqui a pouco parece que volta atrás tudo de novo, volta a beber de novo, volta a fumar de novo, volta para o mundo de novo. Você fala: pastor, estava tão bem, pastor, puxa vida, meu filho, achei que estava assim, olha, falei, agora vai, de repente voltou tudo de novo. E agora? Não, a marca está lá. Diga glória a Deus. A marca está lá, a bênção está lá. Essa bênção ninguém vai tirar. Em nome de Jesus, seu filho pode ir para onde for, mas ele é de Jesus. Diga glória a Deus. Ele pode, o marido, pastor, voltou lá para o mundo, mas tem a marca lá. Em nome de Jesus, a marca da palavra, a marca da promessa. E aonde quer que ele vá, não tem como ele escapar. Aquela bênção que foi colocada sobre ele, ninguém tira, em nome de Jesus. Amém? E por que eu falo isso? Porque se a minha bênção ninguém tira, se a bênção da minha família eu acredito que ninguém tira, por que você tem andado tão preocupado? Por que você tem andado tão alvoroçado, tão aflito? É sobre isso que eu quero falar hoje. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18, que nós vamos voltar aqui a esse estudo que nós estamos fazendo. E que estudo abençoado! Quem está acompanhando desde a Santa Ceia, deixa eu ver. Lucas capítulo 18, está uma bênção. Abra sua Bíblia lá. Vamos voltar lá no versículo 1. Lucas capítulo 18, verso 1. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 1. Precisar de ajuda, os irmãos te ajudam a encontrar, senão vai aparecer ali na tela já já, e você pode acompanhar por ali. Lucas capítulo 18, verso 1. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Está lá na tela, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? E nunca desfalecer. Isso aqui nós já vimos, né, desde a Santa Ceia, não vou voltar aqui em tudo, mas a gente aprendeu o que aqui? Que a justiça de Deus, a justiça divina, ela começa no quê? Na oração. Você vai ver que Jesus começa falando que ele vai falar de uma parábola, que é o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e ele termina falando de Deus fazendo justiça. Então, primeira coisa, primeira lição foi essa: quem quer ver justiça de Deus, tem que fazer o quê? Tem que clamar, tem que orar. Não tem justiça divina onde não tem oração.
A justiça divina começa com oração. E a gente estudou aqui, a gente viu que durante toda a Bíblia, Deus só fez justiça onde tinha clamor. Aonde não tinha clamor, não tinha como Deus fazer justiça. É o clamor que sobe, diga glória a Deus. Só que, presta atenção que Jesus vai falar nessa parábola, ele já começa dizendo que ele vai falar sobre o dever de orar sempre, só que ele também vai falar do quê? De nunca desfalecer. O que é desfalecer? Fala assim, perder as forças. Então, perder as forças na oração, perder as forças do clamor. E o que mais acontece, ou o que mais faz com que as pessoas percam a força, é o que eu vou explicar para você hoje. Está lá no versículo 4, quer ver? Vamos pular para o verso 4 que a gente já viu o restante. Então Jesus vai contar que tinha numa cidade uma certa viúva que pedia justiça, né, a esse juiz. E no verso 4 diz assim, ó, e por algum tempo, essa é a palavrinha. Por algum tempo, o que aconteceu, irmãos? Não quis. Então todo aquele, essa é a mensagem de hoje, que está clamando por justiça, primeiro precisa saber se ele tem o direito, já falamos sobre isso, tem direito, está andando conforme a palavra, então você pode clamar. Agora, tem direito também, não clama, não adianta, quem tem direito tem que clamar pelo direito. E terceiro, depois que você clama, você tem que aprender uma coisa, você vai precisar ter paciência. Por quê, pastor? Porque a justiça de Deus também tem um tempo para acontecer. E nós somos um povo, principalmente essa nossa geração, eu estava comentando nos outros cultos, que eu vi um estudo que estava falando, que essa geração atual é a geração menos paciente que existe. É uma geração que os cientistas chamam de imediatista. Por isso que essa geração tem tanta dificuldade de servir a Deus. Porque a justiça de Deus, ela tem um tempo. E aí a pessoa quer clamar hoje e ela já quer a resposta ontem ou anteontem. É assim ou não é? E se não vem, o que acontece? Ela desfalece, ela perde a força. É aqui que está o porém. Você nunca vai ver a justiça divina numa coisa imediata. Até se fosse imediata, muita gente sairia logo da vida errada. A pessoa vai brincando com Deus porque a justiça divina não é imediata. Deus tem paciência, quem está entendendo, diga amém. Deus tem paciência, mas nós também temos que ter. Então tenha paciência. Por quê? Porque por algum tempo não aconteceu nada. Eu não sei quanto tempo foi, mas por algum tempo teve uma resistência, ele não quis. Pode ter sido esse algum tempo, uma semana, pode ter sido um mês, pode ter sido um ano, mas não foi imediato. E Jesus, sabendo disso, ele avisa lá no versículo 7, vamos ver lá, pula lá para o 7 agora. E Deus não fará justiça, esse é o nosso versículo, né? Do nosso propósito. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Que escolhidos? Os que clamam. Não é qualquer um não, quem não está clamando não espera, você não vai ter justiça se não clamar. Mas não somente isso, ó. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, vírgula. O que ele fala agora? Ainda que tardio para com eles. Jesus avisa aqui. O que é tardio? Fala assim, atrasado, demorado. Então olha o que Jesus explica, ele está dizendo, olha, Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? É claro que vai, ele faz em forma de pergunta, mas depois ele mesmo já responde no 8. Depressa lhes fará justiça. Só que Jesus está avisando que Deus vai fazer justiça, mas que essa justiça para nós, muitas vezes vai parecer o quê? Tardia, atrasada, demorada. E é nessa hora que você tem que ter paciência. Porque a justiça de Deus, ela vai ser feita depressa para Ele. Só que para nós, muitas vezes vai demorar. Vai, Jesus já está avisando. Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que para eles, né? Ou tardio, para com eles. Então, vai fazer ou não vai? Quem crê na justiça de Deus, diga glória a Deus. Quem crê que essa justiça não falha, diga glória a Deus. Ela é fiel, ela não falha, mas ela acontece no tempo certo. Ela tem um tempo. Da onde o senhor tirou isso, pastor? Não foi da minha cabeça, não. Quer ver? Coloca para mim ali rapidinho, Leonardo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia lá, abra lá por gentileza para você ler junto comigo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1.
Eclesiastes 3:1. É aqui que muita gente desfalece, irmão. Por isso que Jesus já avisou: olha, o que eu vou falar agora é sobre orar sempre e nunca o quê? Desfalecer. Por que não desfalecer? Porque você vai começar a clamar e por algum tempo pode ser que não aconteça. Por algum tempo, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, mas Deus vai fazer justiça, ainda que tardio para você. Mas não desfaleça. Quem está entendendo? Que a justiça de Deus tem o seu tempo. Porque olha o que diz Eclesiastes 3:1. Quem achou aí, diga amém. Diz assim, ó: tudo, fala comigo, tudo. Esse tudo aqui está incluído a justiça de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, se tudo tem o seu tempo determinado, a justiça de Deus também não tem? Claro que tem. E às vezes não acontece naquele momento, porque vai acontecer no tempo determinado, e a pessoa desfalece, já começa a se entregar, já começa a desistir. Tudo tem o seu tempo determinado. E olha agora, e há tempo para todo o propósito. Aonde? Aqui onde nós vivemos debaixo do céu. Então calma. O que eu preciso nessa hora? Eu preciso de calma. Nós estávamos cantando aqui: Deus, acalma o meu coração. Sou ser humano igual a você. Quanta coisa eu já queria estar vendo acontecendo. Quanta coisa, eu sou sincero dizer para você, eu já queria estar vendo se cumprir. Mas eu tenho que entender que nessa hora, meu irmão, eu preciso de calma. Por quê? Porque a justiça de Deus leva um tempo. E eu digo mais para você: não somos nós que estamos esperando Ele, é Ele que está esperando nós. Ele está esperando você se preparar. Ele está esperando que você esteja pronto. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, muita gente, se acontecesse na vida dele, na vida dela, tudo que ele queria hoje, ele não estaria preparado. Ela não estaria preparada para receber tudo. Então, tem o tempo da justiça de Deus. Toma cuidado. Por quê? Porque tudo que leva tempo, se nós não tomarmos cuidado, pode gerar no nosso coração uma coisa que faz mal. Que coisa que é essa? Você está em Eclesiastes, volta um pouquinho para Provérbios. Isso aqui é o mal da humanidade hoje, irmãos. Justamente por causa do que eu te expliquei, que hoje a nossa geração é uma das mais imediatistas que tem, né? De todas as gerações, a nossa geração é uma das mais impacientes. É uma geração que quer tudo para ontem. E por isso que é a geração que mais sofre com isso aqui. Ali está uma palavrinha difícil, Provérbios 12:25, solicitude. Mas põe na Bíblia atualizada para mim, ô Leonardo, a Bíblia RA. A Bíblia RA, ela vai falar um pouquinho diferente. Aqui, ó. Agora você conhece melhor. Olha lá. É o mal da humanidade hoje. Sim ou não? Se você não tomar cuidado, a hora que chegar o momento de você ter que esperar, porque a justiça de Deus tem um tempo determinado, você vai permitir entrar no seu coração isso aqui: ansiedade. O que é ansiedade, pastor? Ansiedade é um sintoma de quem não tem ainda a paciência para esperar. A paciência é uma coisa do Espírito. Você sabia que a paciência é um fruto do Espírito? Faz parte do fruto do Espírito. E não tem ninguém que possa nos dar isso, a não ser o Espírito Santo. E o contrário dela é a ansiedade. Isso aqui faz mal. A Bíblia que está falando, não sou eu, olha lá. A ansiedade no coração do homem faz o quê? Abate. Que ansioso aqui, levanta a mão, confessa agora. Mentiroso, você não falou. Só teve 2 ou 3. Quem é ansioso aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Falei que tinha mais? E é uma luta que a gente tem. Agora, se eu perguntei para você, eu até brinco, né? Quando eu pergunto para você, porque aqui eu levanto as 2 mãos. Pensa numa luta, irmão. Porque tem coisa que a gente já queria que acontecesse já para ontem, anteontem. E aí começa a gerar no nosso coração isso aqui, ansiedade. E o que a ansiedade causa no coração do homem? Ela o abate. Não parece com o que Jesus falou em Lucas 18:1? Sobre não o quê? Desfalecer. Desfalecer, se abater, é a mesma coisa. Então cuidado, meu irmão. A palavra, ela
se você for reparando, ela prepara a gente, ela vacina a gente contra isso aqui. Porque tudo que Deus vai fazer é no tempo que determinado. Enquanto a gente espera, adivinha o que o diabo vai usar para tentar nos desfalecer, para tentar nos abater? O que é? Ansiedade. A ansiedade age no tempo de espera, naquele tempo que não vai pular, porque o tempo que você vai ter que esperar, você vai ter que esperar, não tem jeito. Eu brinco que uma vez eu li um livro que eu nunca mais esqueci. O autor fala a respeito disso, da pessoa que é ansiosa, né? Que tem coisa que não adianta, que aquele tempo é necessário para aquele processo e acabou, você vai ter que esperar aquele tempo. Dizem que um homem era muito ansioso e ele queria ter um filho. E ele foi lá, engravidou uma mulher. Só que aí ele descobriu que para ter um filho, ele teria que esperar quanto tempo? Normalmente, 9 meses, certo? Mas ele não aguentava esperar, ele era muito ansioso. O que ele fez? Ele foi lá e engravidou mais 10 mulheres. E aí, adiantou o processo? Foi mais rápido? Não, quando nasceu tudo uma vez. Ele foi pai de 10 filhos, uma vez só. Mas ele teve que esperar quanto tempo? 9 meses das 10 mulheres que estavam grávidas. Se ele engravidasse mais 10, ele ia ter que esperar quanto tempo? 9 meses e mais 10. Você está entendendo que tem coisa que não adianta que você faça, que aquele tempo não vai mudar? Você vai ter que esperar. Tem coisa que é assim. E a justiça divina, o tempo determinado para ela, irmão, não vai mudar. Eu vou te falar uma coisa, Deus não vai fazer você esperar 1 segundo a mais, mas Ele também não vai tirar 1 segundo a menos do que você tem que esperar. Então não adianta, tira a ansiedade do seu coração. Como é que combate a ansiedade, pastor? O remédio está aqui no mesmo versículo, ó. Ansiedade no coração do homem abate, mas o quê? Não é uma, tá? Porque você pode encontrar palavras boas e livro de autoajuda e tanto mais, mas não é. É a boa palavra. O que faz? O alegra. Qual que é a boa palavra? A única, essa aqui, ó. Essa aqui. Então presta atenção. Se enche de palavra. Estava falando para o pessoal nos outros cursos, não falta culto. Não falta não, ouve a palavra. Teve oportunidade, vem ouvir a palavra. Teve oportunidade, vem ouvir Deus falar. Está em casa, não tem culto, põe lá uma palavra para você ouvir. Põe na televisão, põe lá no celular, põe lá para ouvir. Ouça a palavra. Por quê? Eu não fui sempre pastor não, irmão. Até hoje, tem momentos que eu preciso sentar para ouvir também. Eu falo que quando a gente tem essa oportunidade, às vezes de ir lá para Araçatuba, tem o nosso líder regional lá para São Paulo, tem o pastor Jaime missionário, ali eu sento e como é bom ouvir. Mas eu me lembro quando, sentado aí na minha igreja, quantas vezes eu cheguei na igreja abatido por causa do que ainda não havia acontecido, de coisas que ainda não tinham se cumprido na minha vida, e um monte de questão no coração, que é do homem, é do ser humano, mas que depois da boa palavra, eu saía dali alegre. Diga glória a Deus. Quantas vezes você já deve ter passado por isso? Então não deixa de ouvir a boa palavra, não deixa de estar em contato com a palavra. Seja aqui na igreja, não falta não, tem oportunidade, esteja aqui, ou em casa, põe lá na televisão. Hoje nós temos tantos meios, tantas maneiras, só não ouve a palavra quem não vou ficar perdendo tempo lá, aquelas novelas sujas lá, que não acrescentem nada, aqueles jornais que eu estava brincando de manhã, aqueles jornais de final de tarde agora, 4, 5 horas da tarde, misericórdia. Matou, morreu, esfaqueou, baleou, cortou em pedaço. Eu até brinco, se você pegar a televisão no horário assim, das 4 às 5, você torcer ela sai sangue. Que só vai aumentar a ansiedade. A pessoa fica escutando aquilo, meu Deus do céu. Esses dias mesmo a gente estava lá em São Paulo, e ali onde fica a igreja, a nossa igreja sede fica na rua São João, o pessoal ligando, meu Deus, vocês estão bem aí? Eu falei, está tudo bem aqui, graças a Deus. Não, porque eu estou vendo aqui na televisão, está todo mundo aí da Cracolândia roubando, matando, não sei o que. Eu falei, eu não estou vendo ninguém aqui não, está tudo certo. Porque aquilo vai entrando aonde? No coração, a pessoa vai ficando desesperada.
vai ouvir a boa palavra. A boa palavra faz o quê? O alegra, diga glória a Deus. É o remédio para essa ansiedade. Quer ver outra coisa? Volta um pouquinho aí no capítulo 13. Você está no 12. Aliás, volta não. Vai para frente aí, um capítulo à frente. Capítulo 13, verso 12. Olha só o que diz aí. 13, 12. A esperança que se adia. Na Bíblia corrigida diz, a esperança demorada, né? O que ela faz? Ali diz, faz adoecer o coração. Na sua Bíblia aí diz assim, enfraquece o coração. Então cuidado, porque esse tempo que não vai mudar, que é o tempo determinado para a justiça de Deus, para aquele clamor se cumprir, irmão, ele pode enfraquecer o seu coração. Pastor, se a esperança demorada, se a ansiedade por uma coisa que ainda não aconteceu, né? Faz abater, se a esperança demorada faz enfraquecer, então o que eu faço? Uso o que faz fortalecer o teu coração. É a palavra. Amém, Jesus? Busca a palavra. A palavra, ela vai te ajudar a ter aquilo que eu disse para você, que é o fruto do Espírito. Qual que é esse fruto do Espírito que nós precisamos para esperar esse tempo, né? Da justiça se cumprir? É a paciência. Nós precisamos de paciência. Hoje é muito difícil, as pessoas não têm mais paciência. E para o cristão, quando eu falo de paciência, eu estou falando de coisa necessária. Eu estou falando para você aqui de coisa espiritual. Você sabia que a paciência é coisa espiritual? Você tem que buscar porque ela é fruto do Espírito. Você consegue adquirir a paciência aqui, ó, na palavra e na oração? Diga glória a Deus. Nós precisamos. Lá no Salmo 40, versículo 1, vamos lá. Bem rapidinho para eu te mostrar isso aqui. Nós vimos aqui no domingo, né, a respeito de Davi. Salmo 40, verso 1. Você sabe que, então Jesus disse que a justiça divina vai vir, que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam, mas muitas vezes assim, ainda que, né, tardio para com eles, ou seja, vai parecer que está demorando, como aquela mulher, que no momento que ela clamou por algum tempo, ela não viu nada. Eu mostrei para você que isso aconteceu com Davi. Quando chega nesse momento de esperar, duas coisas: ou a ansiedade toma conta e a pessoa se abate, ou o coração se enfraquece, a pessoa desfalece, ou ela vai querer fazer com as próprias mãos, ou ela vai querer fazer do seu jeito. E nós vimos aqui que Davi, diante de toda a injustiça que ele sofreu de Saul, sem dever nada, Saul queria matá-lo, ele teve a oportunidade na mão dele de acabar com Saul. Ele teve a oportunidade na mão dele de fazer com Saul o que Saul estava fazendo com ele. Mas é tão bonito, não sei se você lembra, nós lemos aqui, o Davi ele diz assim, olha, Deus será juiz, julgue o Senhor entre mim e ti. Ou seja, Deus vai fazer justiça, mas a minha mão não será contra ti. E é tremendo quando ele fala assim, olha, do ímpio procede a impiedade, como diz o provérbio dos antigos, né? Ele fala, dos ímpios procede a impiedade. Ou seja, eu não sou ímpio, eu não tenho isso em mim, cada um dá o que tem. E ele disse, agora Deus vai julgar entre mim e ti, o Senhor julgará, o Senhor verá, e o Senhor advogará a minha causa e me defenderá de ti. Só que ele fez essa oração, fez, pastor, no outro dia Deus já fez justiça? Não, irmão. Eu vou falar, eu imagino que Davi, ele deve ter vivido uma luta, porque depois disso, Saul ainda perseguiu ele muito tempo. Muito tempo. Talvez o diabo vinha na cabeça dele aí, está vendo? Você disse que ia esperar por Deus, aí, ó. Ele continua te perseguindo, já se passaram anos, foram 7 anos só até Saul morrer, e até agora não aconteceu nada. Você acha que na hora não vinha aquela tentação, né? Aquela tentação de podendo até fraquejar e dizer assim, ai meu Deus, por que eu fui deixar? Eu podia ter, na oportunidade que eu tive, eu podia ter feito alguma coisa, não fiz, aí agora, ó, Deus falou que ia fazer, até agora não fez nada. Às vezes é a tentação que vem na nossa mente.
Você opta por deixar Deus fazer justiça, você opta por crer na justiça divina, e depois vem aquele pensamento, aí você não fez nada, agora você está sofrendo. Olha, estava na sua mão, você podia ter resolvido, você podia ter feito igual fez com você, e aí você não fez, e agora a pessoa continua te prejudicando. Irmão, é uma luta. Por isso que Davi escreve o que ele escreveu aqui, Ele fez aquela oração, ele clamou, que a primeira coisa de quem quer justiça é clamar, tem te mostrado isso, mas ele diz aqui, esperei com o quê? Com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o quê? Meu clamor. Então, presta atenção, uma pessoa que está clamando, não basta clamar, ela precisa, além de clamar, ter o quê? Paciência. O povo que clama hoje não tem paciência. Estou falando de todos nós clamamos hoje e não queremos ter a paciência. Jesus disse, Deus fará justiça aos escolhidos que clamam, sim ou não? Mas, muitas vezes ele diz, ainda que tardio para com eles. Então quem clama tem que ter o quê? Paciência. Clamor não estava faltando, viu? Para você que diz aí, mas eu estou orando, pastor, orar eu oro, clamar eu clamo. Ótimo. Agora você precisa do quê? De paciência. Porque quem clama precisa de paciência. Se só clamar fosse a solução, você clamaria hoje e ontem Deus já teria feito tudo. Mas não é assim. A justiça de Deus tem um tempo determinado. Mas todo clamor traz justiça de Deus. Só precisa ter o quê? Paciência. Fala para esse irmão do seu lado, fala assim, precisa de paciência, abençoado. Paciência. Ah, pastor, mas eu já estou tendo paciência. Pois é, então precisa de mais. Não briga comigo não, porque a palavra também foi para mim. O peso que é sobre você também é sobre mim. Quando você começa aí a questionar, foi isso que Deus falou para eu te dizer hoje, você precisa de paciência. E vamos lá em Hebreus, capítulo 10, você vai ver que não foi só Davi que disse isso não. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Aqui eu vou te mostrar uma coisa tremenda. Porque tem gente que acha assim, não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, pastor. Até agora não aconteceu nada. Só fala que a gente tem que estar na obediência, a gente tem que estar fazendo a vontade de Deus, nós temos que procurar estar fazendo a vontade de Deus. Sim. Mas então, por que até agora não aconteceu? Eu vou te mostrar. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pede socorro aí. Levanta a mão que os irmãos te ajudam a encontrar. Está ali na tela também. Diz assim, porque necessitais do quê? Então, de novo, não briga comigo, quem está falando isso para você é Deus. Você necessita do quê? Ai meu Deus, o que eu preciso? De paciência. Porque necessitais de paciência, e presta atenção agora, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Você entendeu isso aqui? Eu vou mudar a ordem do versículo, mas não vou mudar o sentido, porque não tem porquê. A ordem dos fatores aqui não altera o produto não. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, volta lá no começo agora, necessitais do quê? De paciência. Ficou melhor assim para entender? Vou repetir, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, volta lá no começo, necessitais do quê? Eu estou falando aqui para gente que já está fazendo a vontade de Deus. Gente fiel. Quem faz a vontade de Deus é obediente, sim ou não? Está na vontade perfeita, não está? Até agora não viu nada. E Deus está pedindo para você que está fazendo a vontade dEle, que você que está fazendo a vontade dEle, para que você possa alcançar a promessa, você precisa do quê? De paciência. Diga glória a Deus. Imagina quem não está fazendo nem a vontade de Deus ainda.
Imagina quem nem começou a fazer a vontade de Deus. Irmão, presta atenção. Até para aqueles que estão fazendo já a vontade de Deus, para que eles possam alcançar a promessa, até eles precisam do quê? De paciência. Eu falo que às vezes nós ficamos indignados com esse pensamento, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. E até agora não aconteceu nada. O que Deus tem me pedido, eu tenho feito. A vontade de Deus é que Ele não. De paciência. Por quê? Daqui a pouco chega a promessa. Pastor, mas quanto tempo vai demorar? É o tempo determinado. E não é muito não. Olha o versículo 37, ele diz assim, ó, põe lá para mim. Porque ainda um pouquinho do quê? Mas está aí de novo. Assim como apareceu lá atrás, voltamos de novo aqui nessa palavrinha chamada tempo. Irmão, esse tempo não tem como pular. Olha o pastor, é um pouquinho, mas ele está aí. Esse não vai ser pulado. Quem está entendendo, diga amém. Não tem como Deus abortar esse tempo. Não tem como Deus pular. Aguenta firme, parece que é muito, mas não é. Creia no que Ele disse, é um pouquinho, é menos do que um pouquinho, amém, Jesus? Mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, o quê? Diga, virá. E não... ainda que tardio para você, mas Deus está dizendo que não tardará. Então calma, fala comigo, Deus não atrasa, Ele vai chegar na hora certa, em nome de Jesus. Você precisa de paciência, você vai ver, irmão. Quando você olhar para trás, você vai ver que realmente parecia uma eternidade. Vou falar de experiência própria, eu já passei por tempos na minha vida que quando eu estava passando, parecia que nunca ia acabar. Quem já passou por isso? Parecia uma eternidade, mas que quando passou, graças a Deus, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, não foi tanto assim, não foi. Ainda bem que eu suportei, ainda bem que eu aguentei, porque não era tanto tempo assim. Mas quando você está vivendo dentro do problema, parece que é uma eternidade, parece que não vai acabar nunca, parece que nunca vai chegar a resposta. Calma, é mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá. O seu clamor está sendo ouvido. Creia, aonde tem clamor tem justiça de Deus, e a justiça de Deus não falha. Deus vai fazer justiça ao que está clamando. Davi disse, eu esperei com paciência e Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pastor, eu tenho chorado nas madrugadas, eu tenho clamado a Deus à noite, eu tenho lá, pastor, molhado o meu travesseiro, pastor, eu clamo Deus sozinho lá no meu quarto. Paciência, continua clamando, Deus está ouvindo. Mas tem um tempo para que Ele possa fazer. E é mais um pouquinho. O que há de vir virá e não tardará. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece.